Daniel 6, a partir do verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. No início desse capítulo fala que Daniel tinha um espírito excelente, um homem que teve uma vida excelente diante de Deus. Quando você vai preencher, eu fui preencher esses dias uma pesquisa, e aí lá perguntava se algo era ruim, regular, bom, ótimo ou excelente. Excelente é o que está acima do ótimo, é melhor do que o bom e melhor do que o ótimo. A Bíblia diz que Daniel era esse homem que tinha uma vida e um espírito melhor do que o ótimo, era excelente. Tudo que ele fazia, ele era excelente. E a vida desse homem, nesse capítulo aqui, em todo o livro de Daniel, a gente vai perceber como ele nos inspira pela sua vida, pela sua dedicação, pela sua coragem, e como Deus o usou para fazer uma revolução em um reino, o império da época. Um homem excelente, um homem com espírito excelente, não um homem médio, não um homem regular, mas um homem excelente. Uma vez eu vi na televisão
discussão dos senadores, eu nunca vi a palavra excelência ser tão enxovalhada, porque pelo protocolo da casa, todos têm que se tratar chamando de Vossa Excelência. Então eles começavam a discutir, aí um falava para o outro, Vossa Excelência é um ladrão. Eu respondi, Vossa Excelência é um pilantra. Aí o outro respondia outra palavra, mas sempre tinha que ter a palavra Vossa Excelência. Então não combina a Vossa Excelência com aquelas palavras. Porque você está falando de alguém que é excelência moral, é excelência ética. Mas como é que ele pode fazer aquilo? Então é apenas uma burocracia. Agora, Daniel é excelente. Por que ele é excelente? Primeiro, no seu trabalho ele se distingue. O texto diz que ele se distinguiu de todos. Ele sobrepujava os outros na sua inteligência. Ele não ficava à mercê do seu potencial e da sua capacidade. Ele se distinguia. E mais, o texto diz que ele era excelente na sua fidelidade a Deus. E Daniel tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, amargurada, porque ele nasceu em Israel e na sua juventude ele foi levado à força para a Babilônia e viu o seu povo ser destruído. Então ele chegou na Babilônia, um reino estranho, idólatra. Chegou lá, o rei começou a dar as comidas da Babilônia para ele. Ele falou, não vou comer essa comida, porque se eu comer essa comida eu vou me tornar impuro. Eu só vou comer as comidas da lei de Deus, da lei do meu povo. E ele não se misturou, ele falou, vou ser fiel a Deus. E a comida que ele comia fazia com que ele ficasse mais forte do que os outros. Ele foi tirado da sua terra, foi humilhado, foi destruído. Ele poderia ser uma pessoa revoltada, amargurada, cheia de ódio, e uma pessoa que dissesse assim, Deus não me deu nada de bom até agora, por que eu vou ser fiel a Ele? Por que eu vou fazer a sua vontade? Se eu fui vítima de uma injustiça tão grande. Mas Daniel permaneceu fiel. Ele viveu no meio de uma corte pagã, idólatra, imoral, mas ele não se contaminou. Ele é um exemplo de integridade, alguém que anda de maneira reta, íntegra, sem se desviar, sem ter duas palavras, mas de maneira assim, ele é de tal maneira que o texto que nós lemos diz que os seus inimigos queriam achar uma culpa nele, mas falou assim, é impossível, a gente não encontra nada errado na vida dele. Ele era irrepreensível e íntegro no seu caminho, no seu procedimento, era uma vida excelente. Ele era um líder político excelente. Ele demonstrava e inspirava. Agora, uma pessoa que leva uma vida dessa, inevitavelmente vai atrair inimigos, invejas, perseguições, calúnias. Outros vão vir para tentar derrubá-lo. Os outros colocam o olho grande nele e falam assim, temos que derrubar esse cara, temos que tomar o lugar dele. E aí eles tentam, e os conspiradores são rápidos, espertos e ágeis. Precisamos derrubar esse homem. E eles tentam vários meses e falam, o único jeito é o rei. Vamos ludibriar o rei, vamos enganá-lo. Fala assim, rei, mande que todo mundo durante um mês só adore o Senhor, porque o Senhor é o grande Deus. Que nenhuma outra oração seja feita senão a ti, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração. E aí, é a parte aqui do nosso estudo dessa mensagem. O segredo de uma vida excelente, o segredo de um homem excelente, de um espírito excelente, é a vida de oração. É a vida de oração. Porque Daniel andava no topo, porque a vida dele era fora do normal, porque o padrão de conduta dele era acima da mediocridade, porque ele orava. E o texto bíblico diz que ele orava disciplinadamente. Ele orava todos os dias, como era o seu costume, 3 vezes ao dia, ele se prostrava diante de Deus e falava com Deus. Era hábito, era disciplina, era normal o homem separar um dia na manhã, ou à tarde, ou à noite, mas ele tinha um momento que ele parava, se dirigia a um local específico e se prostrava e falava com Deus. O segredo da excelência é a oração. É quanto mais você anda em intimidade com o mais excelente de todos, que é Deus, quanto mais você anda próximo do santo, a santidade de Deus entra dentro de você. A perfeição de Deus começa a te aperfeiçoar. A pureza de Deus começa a te purificar. Por isso que a oração é importante. Então Jesus falou assim, a gente não precisa ficar orando muitas palavras, acreditando que as muitas palavras
Mas a gente tem que orar muito, porque quanto mais tempo você estiver na presença de Deus, mais a influência de Deus vai vir sobre você. Quanto mais você contemplar o Senhor, a sua palavra, e estiver em íntima comunhão com Ele, mais a presença de Deus vai encher você. Você vai estar exposto a tudo que é bom, que é poderoso, que é santo. Por isso que Daniel orava, disciplinadamente. Uma das grandes fraquezas nossa é essa, que nós não temos uma vida de oração disciplinada. A gente fala assim, vou deixar para orar de noite. Aí você está cansado. Quando der tempo eu oro. Quando der tempo eu leio, quando der tempo eu me dedico, quando der tempo eu faço isso. E aí o tempo não dá. E aí você não tem um tempo, um momento para orar, para buscar. E o tempo vai embora, vai voando, vai passando. Daniel tinha um tempo, um momento separado para orar. Às vezes a gente vê na televisão as reportagens sobre os muçulmanos, e às vezes dá vergonha em nós, não é não? Eles se prostram 5 vezes ao dia, em qualquer lugar que eles estão. Pode estar no meio da rua, no meio de uma loja, no meio de uma escola, no meio do trabalho, deu a hora, eles colocam o tapete, se prostram em direção à Meca, colocam o rosto na terra e faz oração para lá. Às vezes a gente passa um dia inteiro e não se prostra diante do Senhor nosso Deus. E não fala com Deus vivo e verdadeiro. E a gente vai empurrando com a barriga, aí a nossa vida vai ficando abaixo da média, vai ficando medíocre. A vida espiritual vai murchando, o nosso fervor, a nossa comunhão vai se apagando, porque a gente não tem disciplina espiritual, disciplina na oração e na palavra, disciplina com Deus, não tem disciplina no ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, guardar a palavra. Daniel não só orava disciplinadamente, mas ele orava corajosamente. Versículo 10 diz que quando ele soube da lei, falou, agora é proibido orar a qualquer Deus. O rei determinou. Ele ficou sabendo disso, e imediatamente ele foi para o seu quarto, o que ele fez? Orou, desobedeceu a lei. Quando a lei humana impede a gente de servir a lei de Deus, a gente tem que desobedecer a lei humana. Então Daniel falou assim, eu não vou obedecer ao rei, ele não é Deus, eu vou falar com Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele foi lá, se prostrou com a janela aberta, para todo mundo ver que ele estava orando, para todo mundo ver que ele acreditava no único Deus, no Deus vivo. Ele não se intimidou, não se amedrontou, não se acovardou, não fugiu, não ficou mufino. Lá na Bahia vai mufino, né? Mufino é um homem frouxo. Então ele não ficou assim. Ele foi e orou. A gente vai orar, ora sem coragem, sem fé, em determinados lugares e ambientes, não vou orar aqui, né? Que é vergonhoso orar, né? Você já passou por isso? Você está num restaurante, vamos orar, você fala, orar aqui, que coisa mais chata, agradecer pela comida. Você já passou por isso? Está no shopping center, vou orar pela comida, vou agradecer pela comida. Você agradece na sua casa, você não agradece aqui. Fica amedrontado, o que vão falar de mim? Janelas abertas, se prostrou, falou, só tem um Deus, só um Deus vivo e verdadeiro, e é Ele que eu oro, e orou corajosamente. Agora, a vida de oração, ela enfrenta muitos inimigos, os inimigos estavam loucos para destruir Daniel, loucos para impedir a oração de Daniel, loucos para matar Daniel, essa é a verdade. Uma pessoa que ora, que tem comunhão com Deus, ela suscita em gente que vive no pecado, na carne, no ódio, ela suscita raiva. Quando a pessoa está nas trevas e você chega cheio da luz, aquela pessoa fica ofendida, fica incomodada. Quando alguém está fazendo uma coisa errada e você faz o que é certo, aquela pessoa fica com raiva. Enquanto os ambientes de trabalho de profissionais, você tem um profissional excelente, ético, os outros que não são, fazem tudo para tirar. Eu conheci um irmão que era policial e ele não aceitava propina, suborno, e ele fazia o que tinha que ser feito. Todos o isolavam e todos tentavam um meio de tirá-lo daquela função. Todos. Deixavam ele de lado, falava, isso aí é o crente, esse aí não se mete nas nossas falcatruas, e deixava ele isolado. Porque a vida de excelência, de ética, ofendia os medíocres pecadores ali.
Então o Daniel fazia isso, então levanta-se. Quando a gente toma a decisão, eu vou orar, eu vou andar com Deus, eu vou levar a sério, você vai enfrentar muitos obstáculos. Muitas coisas tentam nos atrapalhar, ou seja, é o inimigo das nossas almas, que é o diabo, que ele quer nos apartar de Deus e da oração. São coisas que vêm para nos tirar a concentração, tirar o tempo, tirar o momento, para nos tirar aquele precioso instante com Deus. São coisas assim, são coisas da rotina, do dia a dia, são pessoas, são tarefas, são incômodos os mais variados que tentam nos tirar a comunhão com Deus. Quando você fala assim para a igreja, nós vamos orar, de repente a pessoa, era melhor fazer isso, era melhor fazer aquilo, mas o cerne, a essência, o vigor de um ser humano e de uma igreja é oração. É oração. Nesse congresso de pastores que eu fui, lá no final o pastor falou assim, ao sair daqui, não faça uma lista de 30 coisas que você vai fazer, mas tome a decisão de fazer uma coisa, só uma. Fale agora para você mesmo o que é que você vai fazer. E eu falei comigo mesmo, eu sair daqui, a única coisa que eu vou fazer diferente é, eu vou orar mais. Eu vou orar mais. Porque a coisa mais importante de uma igreja, de um pastor, seja quem for, é que ele ore. Essa é a essência da igreja. Não pode existir um crente que não ora, não pode existir uma igreja que não ora, mas que ora para valer, que ora de verdade, que ora com fé, que ora com paixão, que ora na presença de Deus, que luta com Deus, como Daniel aqui, a gente vai ver para frente. Mas ele orou, e ele orava, e ele não ficava amargurado, com raiva, mas ele orava. Ele orava. Então há muitas coisas que vão nos impedir. Os inimigos, o próprio rei que não queria, mas foi forçado, e os leões foram lá para acabar com Daniel. Os leões vão matar ele, lançaram ele na cova dos leões. Aí o que aconteceu? Um homem de oração, um homem que anda com Deus, experimenta a intervenção de Deus. A vida de oração disciplinada, corajosa, é uma vida vitoriosa. É uma vida vitoriosa, amém? Na hora da morte, Deus manda o seu anjo, e o anjo fecha a boca dos leões, e Daniel não sofre, o texto faz questão de repetir várias vezes, não sofreu dano nenhum. Dano nenhum, o anjo do Senhor o protegeu. A Bíblia está cheia de anjo para todo lado, né? Anjo vindo, anjo libertando, anjo salvando, anjo trazendo a mensagem, anjo fazendo essas coisas. Quem anda em oração vê anjo. Quando Deus trazia um avivamento espiritual, o cara estava andando, ele chocava com o anjo. Gideão, aparecia um anjo aqui, outro ali, porque o céu, o sobrenatural tinha invadido na terra. Tira a cortina do invisível, ele começa a ver o visível ali, o sobrenatural, a presença de Deus. Não vive só na base do que vê, do que toca, do que pega, mas o céu se abre e os seres angelicais estão aqui no nosso meio, falando, protegendo, livrando, porque a Bíblia diz que os anjos são enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Quer dizer, os anjos são dados para nos servir, para nos trazer a palavra, as respostas, as bênçãos, para nos trazer livramento, proteção. Os anjos de Deus. Quando a gente começa a orar, os anjos começam a agir e atuar. Amém? Você acredita nisso ou não? Quando a gente ora, os anjos trabalham muito mais. Quando a gente ora, os anjos aparecem muito mais. Há ministério dos anjos em todo lugar, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, com Jesus, com os apóstolos, abrindo portas de cadeia, quebrando algemas, há anjos falando, anjos se manifestando, há anjos e anjos e anjos. E aqui Daniel, no capítulo 10, quando Daniel tem uma visão maravilhosa, Daniel fica estarrecido e não sabe o significado da visão. E ele começa a orar. Senhor, que essa visão é essa? Ele começa a jejuar. Durante 21 dias ele fica jejuando. E ao final dos 21 dias, o anjo desce e diz, Daniel, desde a sua primeira oração ela foi ouvida. E foi enviado o anjo. Mas o principado da Pérsia, que a Bíblia fala principado, então são demônios de países. A Pérsia é o Iraque. O principado da Pérsia e o Irã me segurou, prendeu o anjo. Como é que você explica isso? Eu não tenho um pingo de explicação para isso. Só que está escrito em Daniel 10. Agora você continua orando. E aí Miguel,
o arcanjo, o principado de Israel, foi enviado. E aí Miguel veio e batalhou, e daí eu cheguei até você. Isso é a batalha nas regiões celestiais, que o apóstolo Paulo fala. Só a batalha de anjos contra os demônios, e a nossa oração fazendo com que o céu se abra, com que os demônios sejam vencidos, e os anjos cheguem aqui na terra, trazendo a bênção, a resposta, a vitória daquilo que a gente precisa. Você crê nisso ou não? Você acredita no que está escrito na Bíblia ou não? Ou você acha que isso é lenda, é mito? Igual um monte de professor de seminário dizia para mim, isso aí é lenda, isso é mito. Mito que você não tem fé, seu miserável. Porque a Bíblia está cheia de gente, então você rasga a sua Bíblia e joga fora, porque há anjos em todo lugar, há demônios que querem barrar a oração, há espírito das trevas que querem destruir, e a palavra diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Se você bobeou, o leão vai fechar a boca em cima de você. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? É uma vida de oração vitoriosa, é uma vida consagrada, é uma vida corajosa, é uma vida que experimenta a intervenção de Deus. Então, nessa manhã, Deus me deu essa palavra, porque eu creio que há leões, há espíritos maus que querem nos atacar, que querem roubar a nossa paz, a nossa comunhão, que quer enfraquecer a nossa fé, que quer esfriar a nossa comunhão. Há espíritos maus, há situações que querem arrancar a nossa dedicação na presença de Deus, como aconteceu com Daniel. Mas Daniel perseverou e Deus interveio. Aleluia. Irmão, eu não sei qual é a sua situação. Talvez você está com um grande problema, ou talvez não. Talvez você está sentindo o rugido do leão perto de você. Talvez aqui a nossa igreja, a nossa vida, a sua vida, a minha vida. Eu não brinco com esses impulsos que eu sinto, que eu creio que é do Espírito Santo, que fala para mim, você precisa orar, porque há leões, espíritos do mal, querendo destruir vidas, atacando pessoas, diminuindo a fé, esfriando o coração, e nós precisamos orar para que a boca desses leões sejam fechadas em nome de Jesus, e o povo de Deus seja livre sem dano nenhum, que o Senhor nos proteja e nos guarde, como dizia o pastor Jeremias Pereira, né, que Deus te guarde da planta do pé ao fio de cabelo, para não sobrar nada para o capeta. Ele proteja você assim, ó, inteiro, para ser totalmente protegido e guardado, para não sofrer dano nenhum. Em nome de Jesus. Então eu quero desafiar você, se você não tem uma vida disciplinada de oração, comece a ter. Se você não tem coragem para orar, comece a orar. Ore por você e ore pelos outros. Se alguém precisar de oração, vai lá e ore. Se alguém está necessitando, abra a sua boca e abençoe em nome de Jesus. E se você sentir a coisa difícil, comece a repreender toda a obra do mal e trazer sobre você o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus, mas não desista, não se entregue, o Senhor deu a vitória. O capítulo 6 terminou, o rei mudou o decreto, os inimigos de Daniel foram mortos e todo o reino da Pérsia foi instituído. Vamos adorar agora o único Deus, o Deus de Daniel. Amém? O Deus de Daniel. Você quer ter vitória? Ore mais. Você quer ter bênção? Você quer experimentar milagres, maravilhas? Você quer ver o céu aberto? Quer experimentar a visita dos anjos? Ore, ore, ore. Tenha intimidade com o Eterno. Ande na presença de Deus e resista contra o inimigo, contra toda a obra do mal. Amém? E eu quero chamar você hoje para orar nesses minutos aqui. Quem sabe você está precisando de uma intervenção imediata. Agora. Agora. Nós vamos orar para que Deus intervenha agora. Eu creio que Deus age no processo, mas eu creio que Ele age no momento. No momento. O Senhor enviou o seu anjo e livrou Daniel naquela noite. Deus não se atrasa. Quem sabe você precisa de um toque, de um milagre, de uma intervenção, que o anjo do Senhor venha, ou que a bênção venha, ou que o milagre aconteça. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu quero que você tire toda a fé que você tiver no seu coração. Ih, pastor, isso aqui não tem jeito não. Eu quero que você tire hoje. Hoje, nesse momento, numa situação difícil. Você vai orar e falar, Senhor, eu quero ver uma resposta disso. Eu quero que o Senhor intervenha nisso.
nesse momento, nessa hora. Eu quero que o Senhor comece a trazer a solução e o milagre, nisso que eu estou precisando, nisso que eu estou sofrendo, nisso que eu estou sentindo. Eu quero orar agora no nome do Senhor Jesus, e o céu vai se abrir, e o Senhor vai enviar o seu anjo, e o milagre vai acontecer. Aleluia! Eu estou falando isso para você nessa hora, para que você ore com fé em nome de Jesus, nesse instante, para que Deus faça sinais e maravilhas na sua vida. Amém? Eu vou convidar você para orar. Se você tiver liberdade e puder se ajoelhar por uns instantes, eu convido você, por alguns minutos, você vai orar silenciosamente e depois eu vou orar por você. Eu quero que, se você puder se ajoelhar, não fique sentado, mas ore com Deus. Fala, Senhor, me dê fé para acreditar no milagre. Me dê fé para acreditar na intervenção. Senhor, eu quero ter fé para ver isso acontecer. Senhor, o que é que eu preciso ver na minha vida? Mudança. O que é que eu preciso ver acontecer? Eu quero que você fale com Deus agora. Deus, me dê fé para que isso aconteça. Senhor amado, traz em cada coração aqui aquilo que cada um precisa. E suscita fé no coração, meu Pai. Expulsa do nosso coração a dúvida, a incredulidade e o medo. Espírito Santo que fale com cada pessoa aqui nessa noite. Fale na alma e no coração, que cada um ouça a voz do doce Espírito de Deus e que o Espírito esteja nos fortalecendo espiritualmente, aumentando a nossa fé, que o Espírito Santo de Deus esteja soprando sobre nós e dando-nos a fé que crê que tudo é possível quando nós cremos em Jesus. Pai, mostra a cada um aqui o que cada um deve buscar, pedir, crer, interceder nessa hora. Fala com cada coração, que essa noite seja uma noite de milagres e maravilhas, que seja uma noite quando o céu se abre sobre nós e os anjos descem trazendo as bênçãos, a solução, a resposta, a bênção que cada um aqui precisa, meu Pai. Estamos prostrados diante do Eterno, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O nosso Deus é o que vive para sempre, é o mesmo ontem, hoje e para sempre, é o Deus que abriu o mar, é o Deus que da rocha fez brotar água, é o Deus que ressuscita mortos, que cura enfermos, que dá vista aos cegos e faz os aleijados andarem. Deus amado, manifesta o teu poder no nosso meio e na nossa vida, meu Pai. Tira-nos de uma vida miserável, medíocre, derrotada, envergonhada e humilhada, e levanta o teu povo na autoridade do nome de Jesus, meu Pai. Que o teu povo seja cheio do Espírito Santo, de ousadia, de excelência e de conquista. Que o teu povo saia daqui como Daniel, enfrentando os leões, e que os anjos do Senhor vá tapando a boca dos leões, dos inimigos, dos caluniadores, dos demônios, dos espíritos que querem nos derrotar. Envia os teus anjos, meu Pai. Envia os teus anjos para fecharem a boca dos inimigos, em nome de Jesus. Dá um espírito de excelência nos negócios, nas finanças. Abre portas de emprego, Senhor. Abre portas para o teu povo. Que aqui o teu povo tenha êxito, seja bem sucedido, seja próspero. Que nessa noite receba essa resposta que está buscando, meu Pai. Em nome de Jesus. Na vida familiar, na vida conjugal. Que o Senhor traga respostas, milagres, bênçãos. Que o Senhor possa tirar, Senhor, cadeias, prisões, pessoas que estão presas, que o Espírito do Senhor liberte vidas em nome de Jesus. Quebre cadeias de vícios, de pensamentos, de sentimentos, que o Senhor visite o corpo de pessoas enfermas, doentes, que o Senhor toque com toque de cura, e cure e sare vidas aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar o teu povo, Senhor, na vida espiritual. Leva-nos a uma vida de comunhão, de intimidade, de oração constante, sem cessar, na tua presença, Senhor. Constantemente possamos viver em adoração e oração em nome de Jesus. Que o céu se abra sobre nós e sobre essa igreja. Que essa igreja experimente um avivamento espiritual. Que aqui, Senhor, haja um portão do céu, onde os anjos do Senhor agem, onde o Espírito é derramado, onde vidas são libertas, são curadas, são salvas,
em nome de Jesus, meu Pai. Venha sobre nós e derrama o Teu Espírito Santo. E derrama o Espírito no coração que está vazio, na mente que está fraca. Derrama o Espírito, Senhor, nos sentimentos que estão mortos e aquece o coração. Aviva aqueles que estão aqui, aqueles que não estão. Traz um avivamento espiritual, Senhor. E desfaz toda a obra das trevas, em nome de Jesus. Toda obra do inimigo sobre essa igreja, toda seta, todo dardo, toda cilada, seja desfeita na autoridade de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, nós repreendemos todo o mal da nossa vida, na vida do Teu povo, na vida da família, na vida dos filhos. Nós repreendemos a obra do diabo, seja desfeita, seja quebrada, seja anulada, no nome do Senhor Jesus. Toda arma forjada caia por terra no nome do Senhor Jesus. E, Senhor, nessa hora, reveste-nos da unção, da alegria, da força e da excelência, aleluia. Reveste-nos da vitória, reveste-nos da fé, reveste-nos do entusiasmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja assim, para a glória de Deus Pai. Amém e amém, Jesus.